Olá, tudo bom? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal. Eu sou o professor Jonathan Coutinho. Vamos dar sequência a essa série de vídeos, de aulas, para tentar ajudar vocês a compreender um pouquinho melhor sobre a história, não só a história do Brasil, a história geral, para você que está estudando em casa, ou mesmo quer entender um pouquinho mais sobre a história do Brasil dentro dessa perspectiva de uma história pública, né? Que é a história, é a divulgação da história de uma maneira mais acessível para todos. Bem, hoje, esse vídeo, nós vamos falar um pouquinho sobre a história do Brasil, especificamente sobre o primeiro reinado, que é o governo do Dom Pedro I, que vai de 1822 até 1831. Portanto, já é o momento do Brasil independente. Bem, bom, como a gente vai ver, não tão independente assim, né? Tem algumas idas e vindas aí nesse primeiro reinado. Bem, então vamos falar um pouquinho desse momento decisivo para a história do Brasil, que é o primeiro momento após a nossa separação, a nossa independência em relação a Portugal. Bem, deixa eu colocar aqui para a gente começar a falar um pouquinho sobre o primeiro reinado. Bom, como eu disse, o primeiro reinado ele começa em 1822, logo, né, após a proclamação da independência, no dia 7 de setembro de 1822. Como eu já coloquei aqui em outro vídeo, eu vou colocar aqui abaixo na descrição para quem quiser assistir, a gente não pode colocar na conta de um dia apenas um processo de independência que é longo, mas a gente tem como marca histórica, como símbolo nacional, construído a posteriori, essa data do 7 de setembro, ela é constituída quanto data nacional apenas lá no segundo reinado, indo para a República, tudo bem? Mas sobre esse processo de independência, eu vou colocar aqui na descrição, aqui embaixo, um link para você acessar um outro vídeo que eu já gravei sobre a independência do Brasil. Bem, nesse vídeo aqui a gente vai focar sobre o primeiro reinado, o reinado de Dom Pedro I. Pois bem, a primeira coisa a se a gente entender é que esse processo de independência do Brasil ele não foi pacífico, muito pelo contrário. Tá? Há um certo mito, a ideia de que a independência do Brasil, diferente das outras independências na América, que estão ocorrendo aí também no início do século XIX, né, com exceção lá do Haiti, dos Estados Unidos, que ocorre ainda no século XVIII, mas pensando aqui na América espanhola, sem dúvida nenhuma, foi um processo de independência muito violento. Há, em oposição, um certo mito de que no Brasil essa independência foi pacífica. Dom Pedro I foi lá, proclamou a independência, pronto. E não. Bem, aqui a gente tem um mapinha que mostra justamente uma série de movimentos que ocorrem após 1822 que vão contestar essa independência. Existiam regiões pelo Brasil que eram leais ao governo português, principalmente na região norte e nordeste. Grupos políticos, né, do chamado principalmente do partido entre aspas, aí, do partido português, que eram aliados a Dom João VI, que estava lá em Portugal. Vamos nos lembrar que Dom João VI retorna a Portugal em 1820 e deixa no Brasil como príncipe regente o seu filho Dom Pedro, que é quem vai proclamar a independência. Então, existiam tropas leais ao governo de Dom João VI, ao chamado Partido Português, tropas que, de certo modo, no geral, apoiavam, inclusive, o retorno a uma recolonização mais firme do Brasil em relação a Portugal. Então, essas tropas eram leais e vão se insurgir, tudo bem? Vão essas revoltas perpassar todos os anos de 1822, 23, 24, 25,
inclusive no sul do Brasil, a província cisplatina que o Brasil incorpora, né, ou melhor, que o Império Português incorpora ainda em 1820, vai ter uma guerra de 1825 a 28 que vai separar essa região do Brasil, criando o Uruguai. Daqui a pouco a gente volta para falar da Cisplatina. Então, esses primeiros anos, né, de independência, na verdade, vão se constituir como um governo, um período de muita instabilidade política, bem diferente do que o senso comum imagina. E uma grande luta pela estabilidade territorial. Nesse primeiro momento, o Brasil correu um sério risco de se fragmentar, né? A região norte, nordeste, regiões do sul, né, se fragmentarem em relação à capital, que era o Rio de Janeiro. Então, não foi fácil manter essa unidade. Existiam diferentes propostas políticas para esse Brasil independente, muitas propostas, inclusive, republicanas, tão diferente do que vai ser adotado pelo Rio de Janeiro. Dom Pedro I vai conseguir manter essa unidade territorial a partir de uma forte centralização política a partir do Rio de Janeiro. Bem, bom, ao proclamar a independência, você faz surgir um novo país, um novo Estado. Bem, só que esse novo Estado, ele não necessariamente ainda se constitui enquanto uma nação. Bem, essa nação brasileira, que a gente hoje já é muito consolidada, ela vai se consolidar ao longo dos anos. Tá? Nesse primeiro reinado, ainda você tem uma instabilidade, uma indefinição muito grande do que é ser brasileiro. Né? Quem é brasileiro nesse início do Brasil, né? No início do Brasil independente? Quem é brasileiro? É quem nasceu no Brasil? Tá? Mas o Brasil fazia parte do Império, era Reino Unido a Portugal e Algarves. Quem nasceu é que era brasileiro, era português. Quem era brasileiro de fato e quem era português? Essas definições vão se dar ao longo do tempo. Né? O próprio imperador, primeiro governante do Brasil independente, Dom Pedro I, não era brasileiro, era português. Isso vai ser um dos fatores de grande instabilidade política do primeiro reinado. Bom, mas é importante destacar que esse primeiro reinado, esse surgimento do Estado brasileiro, ele nasce como uma forma de preservar as prerrogativas de um segmento social elitista, que viu na permanência da monarquia uma forma de se ver livre dos grupos sociais mais exaltados. Então, a independência ela foi feita não em nome de uma liberdade social, de uma liberdade política, muito pelo contrário, ela foi feita para que se mantivesse os privilégios das elites anteriormente coloniais, agora imperiais, da ameaça de recolonização do Brasil por Portugal. Que era isso que as cortes portuguesas, lá em Portugal, queriam refazer com o Brasil. Então, essa separação do Brasil com relação a Portugal não foi nenhum tipo de, digamos assim, revolução. Pelo contrário, foi um movimento das elites coloniais para que elas se mantivessem no controle e no poder, dada toda a autonomia que foi construída para essas elites desde a chegada da própria família real em 1808. De 1808 em diante, as elites coloniais elas já vão paulatinamente se separando, se tornando independentes de Portugal. Consolidada essa independência em 1822, elas não querem retornar atrás. Então, é uma questão de manter os privilégios que a elite colonial conseguiu desde 1808. Tudo bem? E tem definições, né, de símbolos do que fazer, né, de como construir essa nação. Então, se define a bandeira, aí vocês estão vendo a bandeira do Império Brasileiro, muito parecida, né, com a nossa hoje em dia, só muda esse brasão no meio. Tá? Quando é proclamada a República, você muda essa parte central, você tira esse símbolo da família, da Casa de Bragança, né, a qual pertencia a família real
portuguesa e a família imperial brasileira, você retira isso e coloca o globo, que simboliza a República. Enfim, definição das fronteiras, como eu falei, que foi na base da força que o Brasil manteve as suas fronteiras. Inicialmente se propõe, né, Dom Pedro, a criação de uma Constituição. Ainda em 1823 é convocada uma Assembleia Constituinte, mas essa primeira Constituição, que vai ser conhecida como Constituição da Mandioca, ela não é aprovada por Dom Pedro, já que ela era uma Constituição de caráter muito liberal e que limitava um pouco os poderes de Dom Pedro. Ele rasga essa Constituição, que nem chega a ser promulgada, dissolve essa Assembleia Constituinte e, junto com o Conselho de Estado, redige uma nova Constituição, que vai ser aprovada apenas em 1824. E essa primeira Constituição ela tem como características gerais, né? Institui o governo monárquico e hereditário, né? Portanto, Dom Pedro I se autoproclama o primeiro imperador do Brasil, com o poder transferido de pai para filho, filho primogênito. Bom, ainda instituiu o voto para os homens, aí apenas para os homens, e que comprovassem uma renda mínima. Portanto, você tinha aí um grande corte na participação da cidadania no Brasil, né? Já que para você votar e ser votado, você tinha que comprovar uma renda mínima, além, obviamente, de manter a escravidão, diferente dos seus vizinhos, né, da América Espanhola, que nos seus processos de independência vão basicamente todos acabarem com a escravidão. Então, percebam que essa nova Constituição brasileira, a primeira, na verdade, né, Constituição brasileira de 1824, mantém os privilégios dessa elite colonial. Tudo bem? E um dado importantíssimo que é a divisão dos poderes. Essa Constituição, ela divide os poderes, ela dá um certo ar liberal e iluminista na divisão dos poderes, ótimo, divide em executivo, legislativo e judiciário, são 3. Só que, para Dom Pedro manter o controle sobre o país de uma forma mais autoritária, cria um quarto poder, que é o poder moderador, que é exercido pelo imperador pessoalmente e que, na prática, acaba controlando os outros 3 poderes. Isso é algo exclusivo e inédito do Brasil. Bem, bom, como eu disse, é um governo de muita instabilidade política. Dom Pedro I vem se desgastando ao longo aí de quase 10 anos de governo. Como eu apontei anteriormente, Dom Pedro I nem brasileiro era português, bem, e uma série de questões ao longo do seu governo vão fazendo com que ele se desgaste muito rapidamente, tá? Principalmente porque Dom Pedro exercia o seu governo de forma muito autoritária, muito despótica. Podemos citar aqui alguns casos rapidamente que vão contribuir para minar esse seu governo. Primeiro foi a própria dissolução da Assembleia Constituinte lá em 1823, né? E a promulgação de uma Constituição à revelia dessa Assembleia Constituinte. Depois foi a eclosão de uma grande revolta no Nordeste brasileiro, chamada de Confederação do Equador, em 1824, uma revolução liberal, de caráter liberal, que queria, inclusive, a separação dessa região do Brasil em relação ao Rio de Janeiro. Depois, como eu também já disse anteriormente, a Guerra da Cisplatina, ocorrida lá no sul do Brasil, que acaba separando uma parte do que era o Brasil e hoje é o país independente, soberano do Uruguai, a República Oriental do Uruguai. Em 1830, ocorre o episódio da Noite das Garrafadas, após um tour de Dom Pedro, né, por Minas Gerais. Ele retorna ao Rio de Janeiro e encontra deflagrado um conflito entre os chamados portugueses e brasileiros. Grosso modo, portugueses eram aqueles descendentes diretos de portugueses, nascidos em Portugal, ou mesmo vindos de Portugal para o Brasil, que eram ainda partidários de uma recolonização, eram mais apegados à ligação do Brasil com Portugal, e, do outro lado, os brasileiros, né, que já tinham uma longa tradição de familiar nascida e criada no
Brasil. Então, há um conflito entre esses dois grupos, na verdade, quando o grupo de brasileiros invade uma área, né, um bairro português, e é recebido por garrafas de vidro cheias ou quebradas, quando os portugueses jogam nos brasileiros. Isso acaba criando um grande conflito e isso é mais um momento de desgaste. Outro desgaste importante de Dom Pedro I foi com relação à sucessão ao trono lá de Portugal, né? Vamos se lembrar que Dom Pedro I, filho de Dom João VI, que havia morrido já nesse momento, então havia uma crise, né? Já que Dom João VI havia morrido, quem assumiria o trono lá de Portugal? Em tese, seria Dom Pedro I. Mas, ora, então Dom Pedro I vai ser rei de Portugal e do Brasil? Como assim? Haveria, então, um retorno? Né? Portugal e Brasil ficariam reunidos novamente, já que Dom Pedro seria o chefe dos outros dois? Bom, então, para garantir que tanto o Brasil quanto Portugal ficasse nas mãos da família, a família dos Bragança, os Orleans e Bragança, né, que é a família tradicional portuguesa, Dom Pedro I abdica do trono brasileiro em função do seu filho, ainda com 5 anos apenas, Dom Pedro II, e retorna para Portugal para garantir que o governo também de Portugal ficasse na sua dinastia. Havia uma ameaça de que o seu irmão, Dom Miguel, tomasse o poder. Ele não queria isso. Então, ele volta para Portugal, assume o trono português como Dom Pedro IV, então, que é o nosso Dom Pedro I aqui, é Dom Pedro IV em Portugal, e lá, depois que ele morre, alguns anos depois, assume a sua filha. Então, continua a família, a mesma casa dinástica no poder. Então, com essa jogada, Dom Pedro mantém tanto o Brasil quanto Portugal na sua família, mas ainda assim separados. E qual é o problema? É que o príncipe herdeiro do Brasil tem apenas 5 anos e, pela Constituição, ele não pode assumir. É aí que a gente inicia um novo período, que é o chamado período das regências. Mas esse já é um assunto para um próximo vídeo. Bem? Bom, pessoal, espero que tenha ajudado. Espero que esse curto vídeo tenha contribuído para que vocês entendessem um pouquinho melhor sobre o primeiro reinado. Tudo bem? Não deixem de dar o ok, curtir, compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal. Tudo bem? Grande abraço a todos, até a próxima.